uma palavra que é muito comentada no meio cristão, no meio evangélico principalmente, que está em 2 Crônicas 7:14. Exatamente. Porque esta palavra, ela traz para nós algumas coisas muito profundas que vai mudar a vida e a história daqueles que realmente compreendem e entendem esse processo. Então, quando chega aqui no 7:14 de 2 Crônica, o Senhor está trazendo uma palavra dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias! Que revelação de Deus profunda para cada um de nós. Quando o Senhor se coloca à disposição dele para perdoar pecados, para sarar a terra, para renovar, para transformar, para abençoar. Que coisa gostosa saber que Deus está preocupado com todos nós. Deus não está preocupado só com uma pessoa, só comigo, não só com você que está nos ouvindo agora, mas Deus está preocupado com a sua casa, com a sua família, com o seu bairro, com a sua cidade, com a tua nação. Deus está preocupado com toda a terra. Por isso ele está dizendo para nós que ele vai sarar a terra. Mas acontece que antes de chegar essas bênçãos, existe alguns Cs. Porque ele está dizendo aqui logo no início do versículo. E se esse C é uma condição. Essa condição você encontra muitas vezes na Bíblia. Essa condição. Se, você vai encontrar muitas vezes. Por quê? Porque depende da decisão nossa também. Por isso Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar. Humilhar, quando a palavra de Deus traz humilhação, a palavra de Deus traz quebrantamento na presença de Deus, tá? Deus traz exatamente esse sentido de quebrantar-se. O Velho Testamento a gente vê muito a questão de humilhação quando tratava de jejuns e oração. As pessoas se cobriam com sacos, tirava rei Davi mesmo, você vê o rei Davi arrancando as suas vestes reais e colocando sacos sobre si, jogando cinza sobre o seu corpo e ficando na presença de Deus. É isso que a Bíblia fala, é você sair do pedestral, onde você se acha que você é o cara, que você é aquele, você é lindo, maravilhoso, você tem dinheiro, você tem posição. Olha, nada disso vale de nada na presença de Deus. Deus vê muito mais aquele que se humilha, porque ele diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então Deus vai exaltar é quem se humilha. Aleluia. Tem aquela passagem ali, no Mateus, onde Jesus fala daqueles 2 homens que entrou no templo para orar. Um deles batia no peito e se achava, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que tenho. E o outro olhava assim para frente e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Então o Senhor Jesus ele diz assim, qual saiu dali realmente abençoado? Foi aquele que se humilhou. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós. E quando ele está dizendo nesse versículo, ele começa exatamente com humilhar. Com a humilhação, ele diz assim, e orar. Orar significa falar com Deus, colocar Deus diante do lugar que ele merece estar, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, bendizer o nome dele, adorá-lo e também apresentar os pedidos, sim, as petições. Deus, eu estou passando por essa necessidade, eu estou precisando disso, a tua palavra me diz. Faz o Senhor se lembrar ali, a tua palavra diz tal lugar ali, em tal versículo, em tal capítulo, que o Senhor ia entrar com essa provisão. E é óbvio que Deus vai te ouvir, meu amigo, porque você está se humilhando, você está orando, e aí ele diz assim, e buscar a minha face. Porque quando você entra numa posição de se humilhar na presença de Deus, orar na presença de Deus, você está buscando a face de Deus. Você está deixando a sua condição
para colocar na condição de Deus. E aí ele diz assim, e se converter, tem tudo C aqui, e se converter dos seus maus caminhos. Então, precisamos refletir aquilo que nós temos feito, falado, como nós temos agido, se está realmente agradando a Deus, tem fundamentação bíblica para aquilo que você está fazendo? Tem fundamentação bíblica que apoia aquelas decisões que você tem tomado com relação aos seus negócios, com relação à sua família, com relação a tantas coisas que te envolvem no dia a dia? Precisamos, meu amigo, minha amiga, nos converter. Converter significa o quê? Você está indo por um caminho, lá você entende que está errado, você vira e volta. Isso é conversão. Quem dirige carro sabe, converte à direita, converte à esquerda, volta. Nós precisamos ter um momento que a gente tem que parar, fazer uma autoanálise diante de Deus, diante da palavra, e pedir o Espírito Santo de Deus, mostra para mim no que é que eu tenho errado. Espírito Santo de Deus, mostra para mim o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Então o Espírito Santo vai ter a liberdade de começar a mostrar, direcionar, você vai começar a abrir a Bíblia em cima de uma palavra que às vezes vai ser um puxão de orelha forte. Sabe, o puxão de orelha que Deus vai te dar, mas isso por quê? Porque Deus te ama e Ele quer que você se conserte. Ele não quer que você vá para o inferno quando você morrer. E Ele não quer também que você tenha uma vida amaldiçoada nessa terra. O que Deus realmente quer para nós é que nós tenhamos vida de abundância. Por isso, nós vemos ali em João que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. O projeto de Deus sempre é o melhor para o ser humano. O projeto de Deus sempre é o melhor para todo mundo. O que precisamos entender e saber é se nós estamos decididos a receber e andar segundo o projeto de Deus. Por isso, esse versículo 14 de 2 Crônica, que é muito comentado, muito lido, muitas vezes não é exercitado, quer dizer, não se coloca em prática. Lê superficialmente, mas não se coloca em prática. Porque para colocar em prática, nós precisamos entrar na presença de Deus com humildade, com oração, buscar a face do Senhor, deixar os maus caminhos. E aí sim, o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus. Aleluia! E quando que Deus vai ouvir? Isaías, lá no capítulo 59, ele já começa dizendo sobre isso. Os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que ele te ouça, e impede que a mão dele te abençoe. Lá Isaías está dizendo que não é que a mão de Deus está encolhida, não é que o ouvido de Deus está tapado, mas existe uma barreira. O barreira é o pecado, a barreira é a iniquidade. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos nos converter dos maus caminhos, exatamente porque tira o pecado, lança os pecados na cruz de Cristo e abandona esses pecados. Então nós vamos andar em novidade de vida. Aquilo que você fazia antes que não agradava a Deus, você deixa de fazer. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não mente mais. Ah, mas é só uma mentirinha. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não existe mentirinha na presença de Deus, né? Deus, a Bíblia nunca fala da mentirinha pequenininha, média ou grande. Mentira é mentira. E o pai da mentira, está claro lá em João, né? Que o pai da mentira é o diabo. Então, quem pratica mentira tem um pai, e esse pai não é Deus. Quem vive da mentira tem um pai, e lá está dizendo para nós que o pai é o diabo, porque o diabo ele mente, ele peca desde o princípio, e ele vai continuar fazendo isso, e os seus filhos farão isso junto com ele. Então você precisa entender aonde é que eu estou, quem é o meu pai? Ah, mas eu oro a oração do Pai Nosso, que estás no céu, santificado. Mas realmente você está orando a palavra de Deus, orando esse versículo, mas você está vivendo ele? É preciso viver ele. Então o Senhor está dizendo aqui, segundo Crônicas 7,14, que quando nós fazemos isso, ele ouve dos céus, perdoa os pecados, sara a nossa terra. Então agora sim, agora você vai ver a sua vida sendo transformada, sendo mudada, as coisas sendo dando certa,
e a prosperidade de Deus fluindo na sua vida, a prosperidade, as bênçãos fluindo, porque antes você deu os passos necessários para entrar realmente, né? Eu vou chamar isso de chaves. Você pegou a chave da humildade, da oração, da busca da face de Deus, você pegou a chave da conversão dos maus caminhos e agora você foi abrindo as portas e aí você chegou aonde estão os tesouros de Deus aguardando para aqueles que passam por essas portas. Então, meu amigo, minha amiga, entre por esse caminho, use essa chave e seja grandemente abençoado em nome